Mas então, voltando ao meu próximo passo, eu desejo muito estudar de que maneira a gente apreende o cinema, como o cinema interfere na nossa percepção de mundo e também como a gente pode se conhecer enquanto trabalha com a linguagem audiovisual, porque para você criar uma narrativa, você tem que pensar por que você escolhe um enquadramento e não outro. Em 2017, eu tive a oportunidade de ir para a França pela primeira vez, de ir para Paris pela primeira vez, e lá eu conheci uma colega de FAAP, que tinha sido mais ou menos contemporânea minha, e ela mora na França, ela fez mestrado na França, estava fazendo outro mestrado ou doutorado, e ela trabalhava, quando eu a conheci, quando nós conversamos, ela trabalhava num cinema. E ela mencionou que esse cinema fazia atividade cultural com os alunos e que o governo francês tinha uma política de que os alunos tivessem uma relação do cinema, tivessem uma relação com o cinema desde pequenos, inclusive desde a escola maternal, que acho que é de 3 a 6 anos. E aquilo me marcou e ficou comigo. E enquanto eu estava um dia finalizando um vídeo, uma videoaula, né, tava terminando de conferir, fazer legenda e tal, uma professora falou de um livro de um autor que ele falava sobre isso, assim, sobre como o cinema ele tinha um impacto sobre a nossa mente, sobre a nossa visão de mundo e como era importante a educação para a imagem. Então é a imagem que está marcando a nossa percepção de mundo, que está influenciando a nossa percepção de mundo. E a questão é que se a gente não tem noção de que isso está acontecendo, a gente sente o mundo e tem a percepção de que o mundo sempre foi assim, de que é desse jeito que funciona. E na verdade é uma construção simbólica, né? É uma construção através da imagem e do som que faz com que a gente perceba o mundo de uma determinada forma. E aí, quando ele falou isso, e eu liguei com que a colega que fez cinema e que mora na França falou sobre a relação do cinema com a escola, eu falei, vou começar a procurar educação e audiovisual na França. E aí eu descobri que tem sim, tem um mestrado chamado Educação para a Imagem e tem também um programa do governo que tem uma relação com isso. Eu ainda estou aprendendo sobre, mas saber que isso existe deu uma alegria assim, no meu coração, porque eu falei, opa, é aí meu próximo passo. Passou algum tempo, eu comecei a pesquisar mestrado, e aí apareceu a Educação para a Imagem aqui na Universidade de Lyon. Eu comecei a estudar francês, eu já ao longo da minha vida adulta eu tentei estudar algumas vezes com professor particular, depois com escola, aí estudava, parava. E aí quando isso se moldou na minha cabeça que era esse o caminho, eu falei, bom, agora eu tenho um objetivo, vou estudar. Comecei a estudar na Aliança Francesa no início do ano, aí fiz 2 módulos lá e vim aqui para Lyon para fazer o terceiro módulo aqui na Aliança Francesa de Lyon. E tô no meu período de férias do trabalho, então eu vim para cá no frio, vim sozinha, justamente para ver se eu dou conta de ficar aqui, né? Bom, também para melhorar o francês, mas para ver se eu dou conta de estudar aqui. Para fazer esse mestrado, eu preciso dominar o idioma, porque é o mestrado todo em francês. Talvez tenha uma disciplina só em inglês, mas todo o resto é em francês. Então eu vou ter que ler, falar e escrever em francês. Mas eu quero tanto estudar esse tema que eu tô fazendo o que tiver ao meu alcance para isso. Então, assim, eu sei que eu
no meu trabalho posso tirar um período para estudar, então eu posso ter uma pausa no trabalho sem perder a minha vaga, né? Durante um certo período, que é o período que eu vou usar para vir estudar. Então, estou me organizando para ver como eu vou fazer. Vou primeiro passar um tempo estudando francês e, na sequência, vou me candidatar para o mestrado de educação para a imagem. E aí, estando aqui, eu já vi bibliotecas. Aqui tem a biblioteca da própria universidade onde eu pretendo fazer o francês. O bacana é que as próprias salas de cinema têm esse projeto aqui, né? Ajudam, trabalham em parceria, então tem já um lugar que eu já comecei a pesquisar, que tem material pedagógico relacionado a cinema. Então é onde eu tô focando agora. É um novo desafio para mim, mas é um desafio que faz sentido. Eu tô de novo com aquela vozinha que diz assim: vai, mesmo eu não vendo ainda o cenário, acho que tô fazendo um movimento e tô confiando que nesse meu movimento de estudar, de procurar livros, de conversar com pessoas, eu vou encontrar pessoas que vão me dar dicas, que vão me apontar caminhos, que vão contribuir para que eu siga nessa caminhada, seguir fazendo registros audiovisuais de maneira a exercitar a linguagem. Me perguntaram, né, uma vez no YouTube, como é que o cinema tem me tratado, né? Eu acho que, na verdade, eu tenho me tratado muito bem. O cinema tá nem aí comigo, mas eu tô aí pro cinema. Tô ligada, eu leio coisas sobre, na minha casa eu tenho decorações sobre. O que me faz feliz são várias pequenas coisas relacionadas a cinema. Então, quando eu acho um livro que tem o que eu quero estudar, eu já fico feliz. Se eu assisto a um filme que é lindo, eu já fico feliz. Se eu vou a uma pré-estreia e eu tenho oportunidade de depois ouvir o que a diretora tem a dizer sobre o filme, eu já fico feliz. Se eu vou ao museu de cinema, eu já fico feliz. Então, são pequenas coisas que estão ao meu alcance e que são relacionadas ao cinema e ao audiovisual que já me fazem feliz. E aí, se eu puder deixar a dica, é isso, assim, que você que goste de cinema, que você se proporcione esses momentos que já estão ao seu alcance. E se você, como eu, também quer trabalhar com isso profissionalmente, quer contar uma história e ir para a sala de cinema, vai fazendo movimentos também. Se você tem o celular, que você consiga fazer alguma coisa, publique no YouTube. A questão é exercitar, é fazer o que a gente já tem, com o que a gente já tem à mão, fazer o que nos faz feliz. E eu também gosto de dizer que, para mim, a profissão, o trabalho, ele é a maneira como a gente se posiciona diante do mundo. E eu gosto disso e gosto mais do que a ideia que se propaga de Tripalium, que era a máquina de tortura, e que relacionam a ideia de trabalho com isso. Acho que é um pouco para falar que você não precisa ser feliz no trabalho e tal. Para algumas pessoas, realmente, se você tem um bom salário, que você considera bom salário, se você trabalha com pessoas que fazem sentido para você, o trabalho fica ok. Mas para outras pessoas, precisa fazer sentido. E para mim é isso, assim. É de que maneira a minha atuação dentro da minha profissão, do meu trabalho, ela faz sentido para mim e faz sentido para o lugar onde eu estou, né? Então, eu sinto bastante que estudar educação para a imagem faz muito sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido também para a instituição onde eu trabalho, porque, afinal de contas, o vídeo está aí bombando. E é ele que está formando a nossa visão de mundo, né? Então é importante que a gente entenda como é que ele forma e possa estar atento também para ver que tipo de visão de mundo ele está formando, né? Processo quase eterno de repetição, irmão.
Por isso que eu digo, leva fé. A parada é essa, não tem outra. O negócio é seguir no melhor estilo conta-gotas. Numa relax, numa tranquila, numa boa.